Olá, está no ar o programa Fala Vereador e para nós é uma satisfação receber o vereador Celso Santos. Vereador, muito obrigada por estar aqui conosco. Eu que agradeço, sempre que você me convoca, eu faço questão de vir, porque aqui é a oportunidade onde o parlamentar tem a oportunidade de explanar suas ideias, de mostrar o que você fez durante o mandato. Então, muito importante esse projeto e você conduziu muito bem. Muito bom, muito obrigada. A gente fica feliz, vereador. Muito obrigada. Vereador, vamos falar um pouquinho, né, do balanço. Nós entramos agora no mês de junho, reta né? Final, né, reta do mandato. Final, com certeza. Reta final do mandato, mas tem coisas importantes para a gente falar. Balanço do ano, do meio do ano, e 6 meses aí de atuação. Vereador, a expectativa com relação ao município de Uberlândia, de melhoras, por exemplo, a gente tem falado muito a questão da saúde, também na educação, quer dizer, os gargalos estão aí, falta de pagamento dos servidores, né? É difícil esse momento ruim, essa pressão, essa falta de dinheiro no bolso do povo, está uma situação complicada. Olha, Melissa, na verdade, eu estou com a maioria dos brasileiros desiludido com tudo que acontece nesse país. Eu, como político, eu posso te dizer de coração, dizer para a população de Uberlândia, que eu sou um vereador por ideal. Por ideal. A minha profissão não é vereador. Eu tenho uma atividade parlamentar, tenho uma atividade profissional, eu consigo conciliar as duas coisas ao mesmo tempo, mas a política eu entendo que ela tem que ser por ideal. Infelizmente, a classe política do Brasil, 90% usa o mandato e o poder em benefício próprio. Essa é uma realidade. Não foge disso. E eu tenho certeza que eu me encaixo nesses 10%, por ideal. Então eu faço um trabalho com coerência, com ética, com seriedade, com honestidade, respeitando o dinheiro público, que a maioria não respeita. Basta você ver nos noticiários nacionais que 90%, eu vou dar um exemplo, o Senado Federal tem 81 senadores, 33 envolvidos na Operação Lava Jato. Pega a Câmara de Deputados, mais de 513 deputados, 300 envolvidos na Lava Jato. 27 governadores nesse país, 13 envolvidos na Lava Jato. Ou seja, o Temer anuncia o ministério, na semana que vem já cai um, cai dois. Cai 3. Cai 3. Então está parecendo o Big Brother, toda semana está caindo um. Então, assim, infelizmente, eu estou com a maioria dos brasileiros que estão desacreditados na classe política do Brasil. Está difícil. Que é a grande verdade. Até nos bastidores aqui, eu estava perguntando para o vereador Celso se nas votações, nesse período de borbulhar político, de campanha, se ele não votava na questão política também. Eu falei, vereador, o senhor está votando politicamente, vamos falar sobre esse assunto. Eu sempre voto com a razão. Eu não voto pela emoção nem pelo impulso. Eu só voto aquilo que a minha consciência manda e acho que é o correto. Vou dar um exemplo para você. Nós tivemos uma discussão ferrenha nessa casa, na questão do feriado de Corpus Christi, onde a consciência negra, ela já tem um feriado facultativo, mas queria um feriado definitivo. E houve aprovação dessa casa com o meu voto contrário. O meu voto contrário. Por quê? Não é pela questão contra a comunidade negra, não. É porque um feriado a mais no município de Uberlândia é um prejuízo para a sociedade muito grande, sabe? E outra coisa, a lei é muito clara, para se criar um feriado tem que tirar um. Aí qual que vai tirar? Nós temos Corpus Christi, nós temos o aniversário de Uberlândia, nós temos Nossa Senhora da Abadia, nós temos Sexta-feira da Paixão. Então é impossível criar um quinto feriado. Agora o prefeito está com esse abacaxi na mão, o que ele vai fazer? Ele não vetou o projeto. E é inconstitucional, né, vereador? É inconstitucional. Então nós temos que votar, não é porque a pressão popular vem aqui e faz com que o vereador vote com aquilo que eles querem. Nós temos que votar aquilo que é correto. Aquilo que é coerente, que é necessário, você não pode... Justamente. Você não pode estar atendendo favores, né? Claro, agora inclusive tem parlamentar que às vezes ele não aguenta essa pressão popular e acaba votando uma coisa que na verdade eu não queria nem votar. E tem que haver o diálogo, né, vereador? Tem. Na verdade, as vontades existem para todos os tipos de classe, né? Mas eu acho que tudo tem que entrar na coerência também. Olha, principalmente também, só rapidinho, essa questão da data, como o senhor falou, da questão econômica, do comércio, quer dizer, isso já, o Brasil já existe a mobilização da área de associação de comércio com relação à quantidade de
de feriados de existentes, dias parados. quer dizer, dias parados e que diminui o ritmo aí da economia. Se você analisar uma cidade do porte de Uberlândia, com 300 mil trabalhadores aptos a trabalhar, esse povo parado um dia gera um prejuízo muito grande para o comércio. E, inclusive, aquele que vai trabalhar, que a empresa às vezes não pode parar, tem que trabalhar, vai ter que pagar dobrado. Porque quem trabalha no feriado recebe dobrado. Isso. Então, de qualquer forma, o prejuízo é muito grande. Então, eu falo sempre, as coisas têm que ser pensadas e planejadas. Não podemos votar nada no afogadilho. Nós estamos aí findando um mandato eleitoral, tanto de vereador quanto de prefeito. Estava tramitando, nós devolvemos o projeto ao prefeito, que era o projeto da Guarda Municipal. Ou seja, isso estava no programa de governo do prefeito. Concordo que estava no programa de governo. 2013, quando ele assumiu, então deveria ter colocado esse projeto de andamento para se preparar uma guarda municipal para o futuro. Com prazo anterior, né, vereador? Claro, porque imagina você, hoje um polícia militar, um polícia civil, um polícia federal, para ela estar apta a ir para a rua com arma na cintura, ela passa por uma academia de polícia, processo de 1 ano a 1 ano e meio, ela passa por um processo psicológico muito grande. Agora, como é que chega um projeto nessa casa? Nós vamos armar 150 homens, do dia para a noite. Do dia para a noite. E soltar eles na rua? Isso é impossível. Vereador, por que quem elaborou o projeto, os secretários, a gestão, não sensibilizou nessa... Quer dizer, é mais importante votar o projeto em si, quer dizer, a campanha do projeto em si, do que aquilo que vai representar dentro da sociedade. Projeto dessa natureza se apresenta no início do mandato, ele era um projeto pensando na segurança da cidade de Uberlândia. Seria debatido, seria debatido. Quando se apresenta no final de um mandato, vira um projeto eleitoreiro. Eleitoreiro. Nós não podemos deixar que isso aconteça. Então, essa casa ela tem agido com coerência. Eu sempre falo, eu sou muito coerente. Eu voto aquilo que é correto, aquilo que a consciência permite. Eu já vários projetos nessa casa que eu fui contra, porque eu não concordo quando se aumenta o imposto do pobre e dá desconto para o milionário. E isso vira um projeto Robin Hood do avesso. E aconteceu nessa casa, o único vereador que votei contra, único, que a casa aumentou. O executivo aumentou com a aprovação dessa casa o ITBI, aumentou o ISS, tudo com o meu voto contrário. E dá desconto de ISS para 3 milionários do Uberlândia. Eu fui o único que votei contra, porque eu não concordo com isso. Vereador, e é estranho saber que o próprio parlamento não tem forças para impedir uma imoralidade como essa. Tem força. Tem, mas infelizmente tem gente que é dominado. Não é porque o prefeito pode ser meu pai, mas se ele fizer uma coisa errada, eu puxo a orelha dele, tem direito. O pai puxa a orelha do filho quando erra, mas o filho também tem direito de chamar a atenção do pai. Então, num momento de dificuldade que nós vivemos hoje um momento no Uberlândia que não é diferente do Brasil, empresas fechando. Nós perdemos 2 grandes empresas nesse mês agora. Duas grandes empresas. Mais de 700 funcionários perderam emprego. Esse pai de família está desempregado. Agora, não tem uma perspectiva de outro emprego, sabe? Então, isso é difícil pensar nisso. Então, nós temos que dar valor, tem que trabalhar com ética, nós temos que pensar na segurança pública, igual tem o projeto da Guarda, mas eu sempre falo que a segurança pública é competência do Estado. Com certeza. O senhor mesmo, eu queria voltar rapidinho sobre a questão do projeto da consciência negra, porque o mérito em si é importante, né? Mas o próprio prefeito concedeu anteriormente um feriado facultativo, já sabendo que ele não teria competência na elaboração do projeto. Isso deveria vir, um projeto civil deveria vir de competência da Câmara Federal. Mas também, se a Câmara Federal também não fez, é porque há um movimento aí. Na verdade, o prefeito fez a coisa certa, que era o feriado facultativo. Isso dá poder para ele fazer. E na verdade, esse projeto, para ser um feriado definitivo, partiu do vereador. Ou seja, a lei é muito clara, o vereador não pode apresentar nenhum projeto que gera despesa para o município. Não pode. Não gera. E nem pode apresentar um projeto que gera renúncia de receita. Porque o vereador, quando ele coloca um projeto dessa natureza, não vai gerar despesa, não vai como que não vai? Vai deixar de ganhar,
Porque se parar as empresas, se parar o feriado, que não arrecada. Não arrecada. Então, isso é renúncia de receita também. Nós não podemos fazer isso. O custo muito alto, né, vereador, com o pagamento em dobro. Muito alto, muito alto. Vereador, a gente estava falando sobre essa questão dessa dificuldade econômica no Brasil, essa crise conhecida mundialmente, a crise no Brasil hoje, e essas empresas fechando, né, vereador? Quer dizer, o ritmo vem diminuindo, e como o senhor falou, sem esperança. 2017, as pessoas não têm uma projeção de longo prazo, as empresas não têm, as pessoas muito menos com relação a essa expectativa. Nesse sentido, o senhor não acredita que é preciso mudar a forma de política, é preciso mudar a forma de atuação, vereador? Acho que já passou da hora. Não dá mais para o Brasil assistir um cenário de um parlamento do mesmo jeito, de uma Câmara de Deputados com aquele mesmo vício. Precisa, como diz, estourar o carnegão aí para ele sair. Não tem, na verdade, do que nós estamos assistindo é uma classe política a nível nacional pensando em si próprio, não pensando no país. Eu acho que o país tem que ter uma política de crescimento, de investimento, de incentivo, para que as pessoas produzam e isso dá emprego. Graças a Deus, o que sustenta esse país é o agronegócio, porque a classe rural, ela é a que planta, ela é que colhe, ela é que abastece o mercado, ela abastece o mundo. Não é? O que eu já falei várias vezes, o povo vou até repetir, sem o produtor rural, o Brasil já tinha morrido de fome. E o governo está querendo taxar a agricultura, viu, vereador? Então, mas ele está querendo taxar aonde está faturando. Aonde está faturando. Aonde está faturando. Infelizmente, eu não vejo uma melhora na economia do Brasil de um ano para outro. Sabe, o ministro já avisou que o desemprego que estava em 11 vai chegar a 14. Nossa. Isso chegando a 14 é uma calamidade. Isso é decretar a falência da economia brasileira. E eu fico pensando naquela senhora, aquele aposentado, que as coisas vão ficando mais caras, alguém da família perde emprego, diminui a renda familiar. Alguém que ainda estava trabalhando, ajudando a sustentar, perdeu o emprego, e as pessoas vão começar a rasgar, sabe o quê? Rasgar o porquinho do neto, o porquinho do filho, para pegar as moedinhas, para inteirar, para pagar um remédio, para pagar uma farmácia. Essa é uma situação muito crítica, que vai requerer uma responsabilidade muito grande dos agentes políticos, dos agentes públicos, da justiça. Infelizmente, o que a gente viu, por exemplo, com o Temer, foi uma pressão da justiça para aumento de salários, quer dizer, para um custo para o Brasil de 70 bilhões, o Brasil estava aí com um orçamento de 170 bilhões. Essa situação é muito difícil de se entender. É muito difícil. Tem coisa pior, Melissa. Você vê os partidos políticos hoje, a classe que mais está desonesta no país é a que mais recebe dinheiro. É a que mais recebe dinheiro. Quase R$1 bilhão por ano os partidos políticos recebem do nosso dinheiro. Do nosso dinheiro. A verdade é essa. Então, infelizmente, isso que acontece no Brasil, nós temos esperança que isso vai mudar. Aonde está isso, essa esperança que vai mudar? Sabe aonde? No voto das pessoas, na consciência das pessoas, do eleitor. Tem muita gente que fala assim, o eleitor não sabe votar. Ele sabe votar, ele não sabe escolher. Depois também do voto, eu acho que precisa de um trabalho conjunto desse entendimento público, né, vereador? Para o bem mesmo, para a diminuição dos custos e para o bem social das pessoas, né? Para a promoção dessa qualidade de vida. Infelizmente, a classe política é uma classe profissional. Essa que é a verdade. Hoje, eles têm um poder de convencimento muito grande. Muito grande. E a pessoa trabalhadora, que é a massa que vota, ela é mais humilde. Então, ela facilmente se deixa iludir por um bom discurso de um candidato, sabe? Então, tem candidato que se faz um discurso, você fala, esse vai consertar, esse vai dar saúde para o povo, vai dar segurança, mas é tudo uma profissão dele que ele aprendeu a convencer as pessoas. Depois que ele ganha, que tira o microfone dele, tira a câmera dele, ele é outro homem. Isso que é ruim e prejudica. Agora o Brasil precisa tirar essa máscara, né, vereador? Precisa. E também quem está no poder precisa também tirar essa máscara. Mas eu acho que a classe política vai tomar um susto agora nas eleições de outubro. É a nossa esperança, viu, vereador? Muito obrigada. Vereador Celso Santos, para nós é uma satisfação tê-lo aqui, queremos tê-lo rapidamente novamente. Eu que agradeço
Assim que precisar, pode me convidar que eu estou disposto a vir aqui. Que bom, muito obrigada. Nós agradecemos a você também, telespectador.